Oi, gente. Meu nome é Evelyn Figueiredo, sou aluna de Preservação do Patrimônio Cultural e estou aqui para apresentar o meu trabalho final na cadeira, que é sobre manifestação cultural. No meu caso, é sobre brega. Mas, Evelyn, por que o brega? Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu moro na típica periferia pernambucana, recifense. Enfim, que é o Ibura, na área de Morros. E aqui o brega é realmente um patrimônio comum a quase todo mundo. E como eu moro aqui no Ibura desde que eu era criança, eu pude também perceber a evolução do brega de acordo com o tempo, principalmente entre as décadas de 90 a 2010, que é o que eu vou falar mais à frente. Ou seja, a escolha do brega é porque eu tenho esse contato diariamente, né? E também é uma cultura muitas vezes marginalizada. Quanto ao instrumento que eu estou utilizando, que é o TikTok, também estou utilizando por conta da facilidade que a tecnologia traz aos leigos, que é uma coisa importantíssima para a evolução do brega, como eu vou abarcar mais na frente. É importante salientar que o termo brega, ou cringe, como o pessoal do TikTok costuma falar, é um termo pejorativo, para ofender mesmo. O brega foi e ainda é demonizado frente a outras manifestações culturais, como com pouco ou nenhum valor, ou mesmo vulgar, como o que há de pior na sociedade, porque na maioria das vezes o brega ele realmente foi sinônimo de boemia, de prostíbulos, do que as classes menos favorecidas tinham acesso. Alguns estudos afirmam que o termo brega foi originado lá no período colonial. Segundo alguns historiadores, um general de nome Schaumburg foi lutar na Guerra da Restauração, lá em Portugal. E aí, como os portugueses não sabiam falar o nome dele, acabaram abreviando para Schamberga. E quando esse termo viajou para o Brasil colonial, acabou se transformando em Chambrega. E naquela época, um dos governadores da capitania de Pernambuco era super parecido com o Schaumberga. E aí eles associaram Schaumberg ao governador da capitania. E aí ele gostava muito de farras, de boemia, de prostíbulos. E acabou se cunhando o termo chambregar, ou seja, gostar dessas coisas. Esse termo chambregar, ele era muito utilizado nas décadas de 50, 60. E foi justamente também nessa época que alguns cantores românticos começaram a fazer mais sucesso. E esse pessoal que fazia maior sucesso, eles eram muito tocados também em bares da época, né? Bares e também em prostíbulos. E aí essa associação só fazia aumentar. Inclusive é dessa época que vem a ascensão, né, do nosso queridíssimo e saudosíssimo Reginaldo Rossi. E para quem não sabe, dia 14 de fevereiro, que era o aniversário dele, também é considerado o Dia Municipal do Brega. Tá, Evelyn, mas e aí? A gente sai de Reginaldo Rossi para Passinho. Como a gente faz isso? Bom, a gente tem que considerar a virada de ritmo lá no finalzinho dos anos 90, com o advento do movimento Calypso. Até essa época aqui, o brega era aquela coisa melodiosa, romântica, aquela coisa bem lenta, digamos assim. E aí apareceu o brega pop, como ficou conhecido, né? E que é uma pegada mais rítmica, um ritmo mais dançante, digamos assim. E com isso ele foi exportado para o Brasil todo e se reverberou aqui também, no nosso brega pernambucano. Esse brega realmente não foi feito aqui, foi lá no Pará, tá? Aqui a influência do calypso foi mais na questão feminina, vozes femininas no brega, como por exemplo a Michelle Mello e também a Musa, né? Meu cabelo não foi inspiração dela, tá? Nessa mesma época, entre década de 90 e início dos anos 2000, estourou também aqui na periferia recifense
a música do funk carioca, né? Principalmente com o advento de, de programas que facilitavam a musicalidade, como programas bem intuitivos mesmo, como o velho Audacity. Só que, infelizmente, ele não teve tão boa aceitação assim. Ao contrário do brega, né? Que mesmo nas camadas mais baixas da sociedade, o funk ainda não foi muito bem recebido aqui na capital pernambucana. Então tinha muito essa coisa de funk é música de bandido, de traficante. E aí sofreu realmente um preconceito muito grande. Alguns MCs dessa época que faziam esse funk, eles decidiram então misturar os estilos, né? E daí surgiu o brega funk. E aí os maiores expoentes são justamente o nosso amigo Sheldon e o Metal, que eram MC já, né, da época que eles tocavam funk, e aí eles decidiram misturar com o estilo do brega, gerando assim o que a gente chama hoje de brega funk, né? Isso foi no finalzinho dos anos 2000 para os anos de 2010, 2007, entre 2007 e 2011, mais ou menos, que foi quando estourou realmente o brega funk. Aí vocês podem até me perguntar, tá, qual é a importância, né, dessa evolução no brega através do tempo? A resposta é muito simples, a movimentação de mercado. Com a incorporação da tecnologia o surgimento do brega funk, acontece uma democratização maior na música. Então, a música que normalmente ficaria rodando somente nas camadas mais baixas da sociedade, estão indo para as camadas mais abastadas. E essas pessoas também consomem. A partir do momento que elas também consomem, há um giro de mercado. Ou seja, não apenas os pobres, digamos assim, vão continuar consumindo aquele tipo de música. Com essa democratização da música, acontece que a demonização ela fica menor. Ela ainda existe, mas ela fica bem menor. Fora a questão econômica, né? Porque vivemos em uma era digital e eles têm uma grande fatia desse mercado. Um exemplo desse mercado é justamente a MC Loma. Em 2018, quando ela ainda era menor de idade, junto com suas primas, ela fez um vídeo que viralizou e acabou alavancando a carreira dela. Hoje, essa principal música dela, chamada Envolvimento, já tem na plataforma do YouTube quase 300 milhões de visualizações e quase 43 milhões de visualizações no aplicativo do Spotify. Ou seja, há muito consumo desse tipo de música. Então é isso, o resumo da ópera, né? Ainda existe elitismo no brega, embora em menor quantidade. Ainda é essencialmente uma música voltada para o público com menor poder aquisitivo, mas isso vem mudando. E a tecnologia é responsável pelo ponto anterior, em sua essência, e também aumenta a renda de quem se aventura, né, nesse setor. Enfim, muito obrigada.